Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês aqui nos grupos de WhatsApp e também aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Gratidão por acompanhar e fazer os comentários. Gratidão à turma que acompanha esse estudo diário aqui também por meio do aplicativo do Zoom. É uma aula online que eu compartilho com mais tempo, tá bom? Quem quiser participar, manda uma mensagem para mim aí. Eu sempre deixo o meu número de WhatsApp no final da descrição do vídeo, tá bom? Só mandar que eu coloco aí. O estudo é das 5h20 da manhã e vai até 6 horas da manhã. 40 minutos de estudo. Como é bom começar o dia. Primeira coisa, buscar ao Senhor. Ler as Escrituras, estudar em grupo. Tem cerca aí de 78 aparelhos ligados na parte da manhã, né? Alguns estão acompanhando em casal, assistindo. Então é praticamente uma aula, né? Todos os dias ali estudando. Então, gratidão a todos vocês, um forte abraço. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. A gente vai estudar hoje aqui Doutrina e Convênio, seção 135, versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Que vai falar aqui do martírio, né, de Joseph Smith e seu irmão Hyrum. Vamos lá para o contexto histórico aqui. Na manhã de junho, né, no dia 27 de junho de 1844, Joseph Smith e Hyrum Smith, eles vão para a prisão, tá bom? John Taylor e William Richard também vai acompanhá-los ali. Na verdade, um pouco antes aqui, a acusação aqui, primeira coisa, né? Por que que ele foi convocado a se entregar na prisão? Foi por causa de ter quebrado uma prensa, uma impressora, tá bom? Na verdade, ele chegou lá com os policiais, com um documento, falando, olha, eles falaram mal, né, da igreja, escreveram aqui, né, e aí, em reparação, a prensa pode ser destruída. Então, foi dentro da legalidade, os policiais estavam lá, falou, ele tem o documento, e aí eles acabaram destruindo. Bom, enfim, houve um recurso lá e pediram a prisão dele agora, né, nessa data aqui. Então, ele tinha que se apresentar lá. Ele sabia que se ele fosse preso, que ele não voltaria. Então, Joseph Smith, na verdade, ele foge. Ele não vai para a prisão. Porém, os membros da igreja que teoricamente já estavam acostumados dele ser preso e solto, achou que seria mais uma prisão e que ele seria solto. E aí chamaram Joseph Smith de covarde porque ele fugiu, né? E também havia ameaça contra os membros da igreja se Joseph Smith não se entregasse. E aí então Joseph Smith ele fala, né? Olha, se a minha vida não vale nada para os meus amigos, então eu vou. Então ele vem, né? E vai se entregar aqui na prisão. E aí a gente vai ver então, não vai haver julgamento, nada, vai haver uma turba, né? Que vai assassiná-los. Bom, naquela manhã do dia 27, né, de junho aqui de 1844, eu peguei aqui as últimas palavras dele para Emma, sua esposa. Aqui a gente vai notar que realmente ele percebe que ele não vai voltar da prisão, tá bom? E ele tenta consolar a sua esposa ali. Aqui então, ele pegou um papel e escreveu as últimas palavras, está registrado por escrito, as últimas palavras dele para Emma aqui. Tá bom? Eu gostaria de ler algumas partes, né, alguns trechos aqui. Ele diz assim, ó: estou muito conformado com minha sorte, sabendo que estou justificado e fiz o melhor que podia. Que coisa grandiosa, né? Uma pessoa está à beira de morrer e está com a consciência limpa perante Deus, falando que soube que fez tudo o que ele podia. E eu nem estou dizendo, né, que nós temos que falar assim, eu não cometi crime nenhum, não é nem a questão, eles eram inocentes aqui. A questão é, será que eu fiz o meu máximo? Será que eu ajudei o meu próximo? Será que eu servi no meu chamado? Será que eu ministrei as pessoas? Será que eu teria coragem de, no dia, se eu soubesse o dia da minha morte, dizer como Joseph Smith, né, que eu estou tranquilo, né, que eu fiz o que podia? Né? Vou ler de novo as palavras dele aqui, ó. Estou muito conformado com a minha sorte. A sorte aqui é a sorte de morrer, né? De ir para a prisão ali. Sabendo que estou justificado e fiz o melhor que podia. A outra parte da carta diz assim, ó. Ele fala para a esposa dele, né? Ele teve 9 filhos, né? Com Emma. E ele diz aqui, ó. Dê meu amor às crianças e a todos os meus amigos. Quanto à traição,
sei que não cometi nenhuma, para que você não tenha temores. Que Deus te abençoe a todos vocês. Amém. Então, essas são as últimas palavras escritas que ele escreveu para a esposa dele ali. Incrível, ele tentando trazer consolo, proteção, invocando a Deus para proteger a família dele. Então, eu achei muito interessante aqui. Vamos lá, então, tem uma última frase também, que ele falou, está por escrito também, mas essa foi registrada por John Taylor e a gente vai estudar essa semana aqui. Fica lá em Doutrina e Convênio, na seção 136, ou é 130, eu acho que é 135 mesmo, nessa seção que nós vamos estudar, mas lá no versículo 4, né, quando ele diz assim, vou como um cordeiro para o matadouro, né? Então, uma declaração muito famosa de Joseph Smith, que foi registrada por John Taylor, que era um apóstolo e foi junto ali. Então, vamos lá ler aqui. Deixa eu desligar o som aqui desse celular, para não atrapalhar. Vamos lá ler o versículo 1 aqui. A gente vai estudar 2 versículos aqui, rapidinho. Para selar o testemunho deste livro, ou seja, o livro de Mórmon, anunciamos a morte de Joseph Smith, o profeta, e Hyrum Smith, o patriarca. Foram eles assassinados na cadeia de Carthage, no dia 27 de junho de 1844, perto das 5 horas da tarde, por uma turba composta de 150 a 200 pessoas armadas e pintadas de negros. Hyrum foi atingido primeiro e caiu calmamente, exclamando, sou um homem morto. Joseph Smith saltou da janela e foi morto, a tiros. Na tentativa, exclamou, ó Senhor, meu Deus. Depois de morto, ambos foram brutalmente baleados, recebendo cada um deles 4 balas, tá bom? Então vamos lá para os comentários aqui. Então eles foram e se entregaram lá na cadeia de Carthage, né? Essa aqui é uma história para nós, principalmente os membros da igreja, que não é uma história comum. É realmente um martírio, tá bom? A pergunta que eu faço, faria diferença se Joseph Smith morresse aos 101 anos de idade? Não existe morte natural, né? Mas se ele morresse assim de velhice, vamos dizer assim, faria diferença? Faria. Então, aqui ele sela o testemunho dele com a própria morte. Ele não recusa o testemunho dele. Ele vai à frente, né? Ele está protegendo aqui também os membros da igreja que estavam sendo ameaçados, então ele vai e se entrega na cadeia de Carthage ali. Então, após a morte deles, ainda assim, eles foram baleados, né? Tanto Joseph Smith como Hyrum Smith receberam 4 balas cada um aqui. A turba, né? Elas estavam pintadas ali justamente para não serem reconhecidos do mal que ele estava fazendo. Então tem muitas teorias, né, sobre quem são essa turba, o objetivo, tá bom? Uma das coisas que eu acredito, que é minha opinião também, que Joseph Smith, né, cansado de lutar com a justiça para ter os reparos, né, de afrontas que os membros da igreja levaram, ele se candidatou à política, né? E antes que pudesse concorrer, também teve essa turba aqui. Então pode ser que tenha motivos políticos também aí, tá bom? Continuando aqui o comentário. Então, o último ato, né, grande aqui de Joseph Smith é que ele deu a vida pelas pessoas que estavam ali naquela sala. Primeiro começa que ele deu a vida pelos amigos deles que estavam ali em Nauvoo, porque os irmãos e irmãs da igreja, as famílias estavam sendo ameaçadas se ele não se entregasse. E os membros bem sabiam do que as turbas eram capazes, né? O que eles sofreram já no passado, sendo expulsos de suas terras, né? Perdendo tudo ali, né? Inclusive mulheres que ficaram viúvas, crianças que foram mortas. Então eles sabiam do potencial, né? Da brutalidade, da violência das turbas, tá bom? Então, para proteger eles, Joseph Smith se entrega ali na cadeia de Carthage, conforme eu falei. Aqui tem uma parte que fala, né, que ele foi para a janela. Ele foi para a janela e foi baleado. Eu queria compartilhar o meu sentimento que quando Hyrum Smith
ele leva um tiro, né, próximo ali do nariz, e ele cai, exclamando, sou um homem morto. Joseph Smith, então, ele corre para a janela. Agora, repare que a cadeia de Carthage, ele, na verdade, são 2 andares. Ele estava no andar superior. Ele não ia pular a janela, na verdade, tá bom? Eu acredito que, para salvar os integrantes que estavam ali na sala com ele, já que Hiram havia morrido, ele vai para a janela justamente para ser baleado, tá bom? Para que salvar os outros que estavam ali. E não deu outra, né? Quando ele foi para a janela, pessoas que estavam lá fora também já estavam atirando, já tinha ciência que tinha gente atirando pela janela e gente que entrou na prisão também, tá bom? E estavam atirando ali contra eles. A porta, né, da prisão que eles estavam ali no segundo andar, não havia trinco, alguma coisa que eles pudessem trancar, tá bom? Então eram eles jogando o corpo contra a porta e a turba também forçando a porta, colocando arma e atirando, e foi assim que Hiram Smith acabou sendo atingido. Bom, tem também no livro Santos, mencionando que Joseph Smith, ele estava ali com a pistola de 6 tiros, e ele chega a dar um tiro ali também para afastar a turba da porta naquele momento, tá bom? Não atingiu ninguém, mas ele dá aquele tiro ali, e aí ele corre então, né, para a janela, e ali ele é baleado e cai para o lado de fora. Quando a turba entrou, né, e viu que ele caiu da janela, né, eles apenas balearam ali Hiram Smith, né, com 4 tiros, e eles correram lá, e vendo o Joseph Smith também deram 4 tiros nele lá, tá bom? E aí então a turba foge, se esconde, vai embora, bom, após a morte ali de Joseph Smith e Hiram Smith. Bom, então aqui a gente consegue comparar um pouco, né, que Joseph Smith ele deu a vida pelos seus amigos, tá bom? Assim como está escrito em João, né, que Cristo também ele deu a vida pelos seus amigos. Então, a gente consegue ver em Joseph Smith realmente uma pessoa que seguia o exemplo de Jesus Cristo, e assim ele pôde salvar os seus amigos ali. Outro comentário aqui, né, que eles foram, ao serem assassinados, eles deixaram um legado, né, que não podia ser morto, né? Muitos pensavam ali que após a morte de Joseph Smith que ia acabar o evangelho, que ia acabar a religião, né, a qual Joseph Smith restaurou, a Igreja de Cristo, né? O que haviam pensado era o seguinte, que após a morte de Joseph Smith, o grupo ia se dissipar, se misturar com outras religiões, e fim da religião, fim da Igreja de Cristo, mas não foi isso que aconteceu. Mesmo depois da morte de Joseph Smith, eles continuaram firmes. E depois não adiantou também a morte de Joseph no quesito dos membros da igreja não continuarem sendo perseguidos. Eles foram perseguidos em Nauvoo também, o que fez com que Brigham Young juntasse, né, o povo e fosse para outro local, tá bom? Então, esses aqui são alguns comentários, né, que nós temos aqui desse primeiro versículo aqui. Uma aplicação pessoal para nós aqui é que o testemunho da morte deles, tá bom? Que possa servir de coragem para nós vivermos o evangelho também. Vamos ali para o versículo 2, para finalizar o nosso estudo de hoje. O versículo 2 é bem curto, diz assim, ó: John Taylor e William Richard, 2 dos apóstolos, né, 2 dos 12, eram as únicas pessoas que estavam no local na ocasião. E o primeiro foi ferido de maneira selvagem, com 4 balas. Aqui mostra que John Taylor também foi baleado 4 vezes, mas ele não morreu, né? Ele teve uma recuperação muito lenta, mas ele não morreu. Então nós temos testemunhas oculares do que aconteceu naquela tarde, né? Na cadeia de Carthage, né? Inclusive por 2 apóstolos. Um era John Taylor e o outro William Richard, tá bom? E ele recuperou-se. O último, né, aqui, pela sua providência, ou seja, a providência de Deus, escapou sem mesmo um furo em sua roupa. Então, falando aqui de William Richard, né, que ele também era secretário de Joseph Smith, e para mim parece que ele se tornou apóstolo depois, tá bom?
E aí nós temos essa declaração aqui dele como apóstolo, mas ele era secretário de Joseph Smith também. E tanto John Taylor como William Richard, não havia acusação contra eles e nenhum pedido de prisão. Eles voluntariamente, tá bom? Eles quiseram acompanhar Joseph Smith e Hiram Smith, tá bom? Até a prisão. Antes que eu me esqueça, né? Uma vez fizeram a pergunta de onde saiu, né, o revólver que estava lá com Joseph Smith. Provavelmente os guardas já sabiam que ia haver esse ataque também, tá bom? E eles não eram a favor. Inclusive, primeiro atiraram nos guardas e era muita gente. Os guardas, né, perna para quem te tem, né? Mas deixaram, né, uma arma lá com Joseph Smith, tá bom? E como ele se entregou voluntariamente ali, também eles deixaram ele não numa prisão embaixo, né, trancado, mas em cima, onde a porta nem tinha trinco, né? Então, tem esse adendo aí, onde que ele conseguiu essa arma, né? Eu acho que era de um dos guardas, tá bom? É isso. Vamos continuar aqui. Aqui nós estávamos falando de William Richard, né? Mais tarde se tornou apóstolo aqui também. Então, esses dois acompanharam Joseph Smith e Hiram Smith voluntariamente, tanto John Taylor como ele, tá bom? John Taylor, ele foi atingido com 4 balas, né? As balas naquela época de revólver, elas eram redondinhas, né? Eram balas de redonda ali. E uma das balas iria atingir o coração de John Taylor, mas pegou no relógio de bolso dele, e ficou marcada ali a hora, 5 horas da tarde, 16 minutos e os segundos eu não lembro. Mas paralisou ali o tempo, né, quando o projétil da arma atingiu ali. Estudiosos da igreja e pesquisadores que pesquisam sobre isso, fala sobre esse relógio, né? Será que possivelmente não amassou? Porque uma bala pegar no relógio estilhaçaria o relógio, tá bom? Acabaria com o relógio. E aí isso é a função dos pesquisadores, né? Fazer testes lá. E um relógio não aguenta mesmo na arma antiga, né, do passado, não aguenta uma bala, né, de revólver ali, tá bom? Passaria o relógio, tá bom? Qualquer teste de que a arma parar. Também o relógio não quebrou porque ele caiu, né? Ou bateu na janela, nada disso, porque não o projeto mostra realmente ele é amassado como se fosse o projétil ali de uma bala, tá bom? E aí faz teste de um lado, faz teste de outro. Aparentemente parece que a bala ricocheteou em algum lugar e bateu no relógio. E se não tivesse batido no relógio, ia entrar no corpo dele. Inclusive, ele ficou com 3 balas alojadas dentro do corpo, né? Não saiu, não. Ficou lá, não teve problema, né? Mas ficou dentro do corpo dele lá, as 3 balas. E essa seria no coração, que iria matá-lo, mas pela providência de Deus, né? Ele foi salvo. Então a gente vê que um apóstolo, mesmo ferido, ele torna-se essa testemunha ocular, porque ele não morre, embora John Taylor ele recuperou-se lentamente, mas inclusive ele se torna um dos profetas da igreja, né? É algo para nós falarmos aqui. E William Richard, conforme nós falamos aqui, ele não levou nenhum tiro. Havia uma profecia que Joseph Smith havia feito para ele aqui. Deixa eu ver se eu pego essa profecia aqui, que o nosso tempo está curto. Eu acho que eu vou trazer mais alguns assuntos sobre esses dois aqui na próxima aula amanhã, na próxima mensagem, porque o tempo é muito curto aqui, tá bom? Falando aqui do William Richard, havia uma profecia, né, que Joseph Smith havia falado para ele. Aqui, ó, uma profecia atribuída a Joseph Smith, de Joseph Smith dizendo a Richard que as balas passariam ao seu redor como granizo, mas não haveria um buraco em sua roupa. Então veja a profecia de Joseph Smith, né, dizendo que as balas passariam sobre ele ali como granízios. Foi muita bala naquele dia, mas não houve nenhum furo em sua roupa. Na verdade, William Richard ele se feriu na orelha, e não se sabe se foi quando ele caiu ou alguma coisa, bateu no calor da emoção, né? Mas é isso, né? Tanto William Richard como John Taylor, eles sobreviveram aí a esse ataque.
Isso mostra que, embora sejamos cristãos, que sejamos firmes no evangelho, alguns de nós vai sofrer algumas coisas e ficar cicatrizes. Outros, Deus vai, pela sua providência, como diz aqui, não foi coincidência, mas pela providência de Deus, deixou com que não houvesse nem mesmo um furo de bala na roupa dele, né? Tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.